simplesmente Jesus. Você crê que Jesus é tudo que você precisa? Você crê que Ele é a resposta para todas as perguntas? Então olha só, Deus gerou um texto no meu coração e eu tenho certeza que vai falar muito conosco nessa noite. E eu vou até convidar algumas pessoas para me ajudarem daqui a pouco, você já vai entender. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo 13. Jesus está com os seus discípulos. Não são estranhos, não são desconhecidos, não são pessoas de longe, são pessoas que já testemunharam milagres, pessoas que já ouviram algumas lições da parte de Cristo, pessoas que já estão caminhando com Ele há algum tempo. Não é o visitante que chegou pela primeira vez numa igreja evangélica e nunca escutou uma pregação. Não é uma pessoa que veio de uma família que culturalmente nunca ouviu falar a respeito de Jesus. Nós estamos num ciclo de relacionamento de confiança. Nós estamos num ciclo de relacionamento de pessoas próximas. Nós estamos num ciclo de relacionamento de pessoas que têm entendimento daquilo que estão vivendo. Mas aí o texto vai nos apresentar algo que nós precisamos nos perguntar. Porque o texto diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou quem? Seus discípulos. E a pergunta, Marcos, era: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Jesus então, ele está com seus amigos, com o seu ciclo de relacionamento mais próximo. Jesus está com as pessoas que têm a confiança dele. E aí ele vai fazer uma pergunta: escuta, quem que o povo lá fora está dizendo que eu sou? Quem o povo lá fora está dizendo, ou o que eles estão dizendo ao meu respeito? Aí vem a resposta, versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e há ainda quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou ou questionou: mas vocês, quem dizem que eu sou? Senhor, é a tua palavra e são os teus filhos. O que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor venha falar conosco aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Que possamos dar liberdade para que o Senhor acesse o nosso coração. Que o Senhor desfaça toda a fortaleza da nossa mente, toda a couraça. Arranque, Senhor, a escama dos nossos olhos. Que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar, Senhor. E que eu não atrapalhe em nada para que o Senhor possa fluir aqui com toda a liberdade em nome de Jesus. A grande questão é que, como Jesus está nesse ciclo ao qual eu já descrevi, eu creio, não sei você, que ele esperava um pouco mais de convicção, que ele esperava um pouco mais de entusiasmo, ou que ele esperasse um posicionamento. Então ele vai perguntar: galera, e aí? Estamos vivendo um mês de aniversário, um retiro atrás do outro, um monte de coisa boa acontecendo na cidade. Quantas pessoas você conhece que já testemunharam para você, que foram impactados aqui na igreja? Seja pelos testemunhos de quinta-feira. Chega aqui quinta-feira, testemunho de cura, testemunho de provisão, testemunho de relacionamento, testemunho ministério. E as pessoas comentam, as pessoas falam. Aí a pessoa foi para o retiro, já estava frio, já estava afastado da presença, voltou pegando fogo, o casamento estava acabando tão bem. E tudo isso está acontecendo, e tudo isso dia após dia, a gente está sendo testemunha de tudo que está fazendo.
Aí Jesus resolve perguntar: e aí galera, como é que está esse comentário na cidade? O que as pessoas estão falando a meu respeito? Aí vem a resposta: então Jesus, eu acho que eles não estão entendendo direito. Uns estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo aí que é Jeremias, ou quem sabe qualquer um dos profetas. Mas eles ainda não entenderam que se trata de uma resposta profética. Eles ainda não entenderam que quem veio é o único. Eles ainda não entenderam que esse que está aqui é aquele que é o primeiro entre todos. Eles ainda não entenderam que todos esses ao qual nós estamos citando, eles apenas anunciavam aquele que já existe antes deles e que virá depois deles. Mas a grande verdade é que se fosse uma resposta assim, eles dariam a entender o quê? Eu sei quem você é. Eles não. Mas como a resposta é muito vazia, muito ampla, é mais ou menos como a gente convidando o povo: rapaz, vai lá, tem uma campanha de quinta-feira, Deus vai fazer um milagre para você. Vai lá, faz um propósito lá, vai ter uma bênção para você. A gente fala do que Deus pode fazer e não do que Ele é. A gente fala do que Jesus está dando para as pessoas e não do que Ele já fez, Ele já conquistou. Então nós apresentamos a bênção de Jesus e não o Jesus da bênção. A gente apresenta aquilo que Ele dá, não aquilo que Ele já deu, aquilo que Ele já conquistou, independente se Ele não der mais nada. Então Jesus vai fazer um questionamento, e é o questionamento que eu preciso fazer nessa noite. O povo lá fora entendendo desse jeito, eu entendo. O povo lá fora ainda meio perdido, eu entendo. Mas deixa eu, Jesus, perguntar para os meus amigos: e para vocês, quem eu sou? E para você, jovem, quem eu sou? Eu sou a oportunidade de reunir um grupo de pessoas para arrumar namorada. Eu sou a oportunidade de meu casamento estava ruim, minha mulher falou que se eu não for para a igreja nós vamos terminar, então eu estou indo lá fazer um H. Eu sou aquele que estava desesperado porque minha empresa ia quebrar. E aí falaram para mim que esse Jesus aí dá dinheiro para os outros, então eu estou indo na igreja para ver se ele abençoa a minha empresa. A pergunta não é mais agora quem é lá fora. A pergunta são para os que estão dentro. Para vocês, quem Jesus é? Para vocês, o que Jesus representa? Nós viemos para uma conferência onde simplesmente Jesus é tudo? Ou nós ainda precisamos de Jesus e mais alguma coisa? Eu quero Jesus, e eu sei que você quer Jesus, mas às vezes a gente quer Jesus e mais o carro, Jesus e mais a casa, Jesus e mais alguma coisa, porque Jesus não é o suficiente para aquilo que o nosso coração deseja. E por quê? Porque o nosso coração está desejando mais as coisas do que a Ele. Então Jesus está com um grupo de discípulos dizendo assim: será que vocês já entenderam que eu sou tudo que vocês precisam? Será que vocês entenderam que sem mim nada podeis fazer? Será que vocês entenderam que tudo sem mim é nada e nada comigo é tudo? Será que vocês já entenderam que mesmo diante das dificuldades, quem está comigo já é mais do que vencedor? E por que Jesus vai fazer essa pergunta? Deixa eu te contar. Você vai ter que dizer para alguém isso agora. Propósito, diga para alguém, está ligado à identidade. Você conseguiu entender? Propósito está ligado à identidade. Eu não descubro o meu propósito sem descobrir minha identidade, gente. O meu propósito está totalmente ligado à minha. Eu não vou conseguir descobrir o meu propósito se eu não sei quem eu sou. Agora olha outra frase.
Você vai dizer e vão te chamar de doido. Olha para alguém e diz assim, ó: identidade está ligado a propósito. Pastor, é a mesma coisa. É que, quando eu falo para você que o meu propósito está ligado à minha identidade, eu estou dizendo para o que eu fui criado, para o que eu existo. Quando eu inverto e digo que a minha identidade está ligada ao meu propósito, eu estou dizendo por quem eu fui criado. Então, propósito está ligado à identidade, amém? Para que eu fui criado, eu preciso descobrir então a minha identidade para saber para que eu fui. Mas eu só vou descobrir para que eu fui se eu descobrir quem me criou. Para que eu existo. E a pergunta do mundo inteiro é exatamente essa: para que eu existo? Para que eu sirvo? Qual é o meu propósito nessa terra? Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa e não sabe nem para que está fazendo. Porque na verdade só está fazendo para ver se acha um sentido para a vida. Só está fazendo para ver se acha um propósito. E está fazendo errado, porque está procurando propósito antes de procurar a sua identidade. Eu estou procurando algo para fazer antes de descobrir quem eu sou. E aí eu passo uma vida inteira fazendo um monte de coisa para no final dela descobrir que eu sempre fiz coisas que não tinham nada a ver com a minha identidade. Eu vou fazer a vida inteira uma coisa para descobrir no final da vida que eu fiz tudo que os outros queriam e nada do que eu fui feito para fazer. E aí eu começo a me moldar pela falta de identidade com algumas coisas. A crise de identidade começa antes da crise do propósito. A crise da identidade, a gente nasce num lar disfuncional. A gente é rodeado por pessoas que às vezes não acreditam nos nossos sonhos. A gente enfrenta uma dificuldade durante a nossa vida e não tem força para ir além. A gente ouve palavras na nossa infância, na nossa adolescência, que nos desmotivam durante a nossa vida. Quem trabalha com pessoas sabe quantas feridas emocionais tem que ser curado depois de velho. Por quê? Porque uma criança de 5 anos, de 6 anos, que ouviu um pai ou uma mãe dizer que nunca ia dar em nada, que era atrapalhado, que não ia chegar em lugar nenhum, que era burro, e agora essa pessoa vai fazer um exame, uma prova, e ele lembra: eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro, eu não vou passar. Aí escutou na adolescência: nunca vai ser feliz, nunca vai dar certo com ninguém. Aí entra num casamento, sai do casamento, vai para outro casamento. E o que fica na cabeça? Ah, minha mãe dizia que eu nunca ia dar certo com ninguém. Porque na verdade nós estamos vivendo aquilo que falaram a nosso respeito, e não aquilo que a matriz criou. Porque ninguém aqui é obra do acaso. Você pode olhar para alguém e dizer: você não é obra do acaso. Irmão, imagina comigo um Deus doidão, maluco, que ele desceu no dia do teu nascimento, do teu parto, na maternidade. E ele ficou lá esperando assim, ó. A hora que saiu, aí o médico pegou para dar um tapinha em você. E aí ele parou e pensou assim: o que eu vou fazer com esse agora? Você imagina que foi assim? Deixa eu desconstruir isso da tua cabeça. Sabe como é que foi? O alfa e o ômega, o início e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Enquanto nós estamos no nosso tempo cronológico, ele está no tempo dele do Kairos. Então o que nós estamos vivendo hoje é algo que ele já viu. E se ele já viu, sabe o que aconteceu? Ele, passeando pelo tempo, ele viu alguns momentos da história. Ele volta para criar você com todo o dom, com todo o talento, com toda a qualidade, para cumprir os propósitos dele nessa história que ele já viu acontecendo. Ele planta você em um lugar e diz: vai nascer para brilhar, vai nascer para fazer a diferença, vai nascer para cumprir um propósito.
Aí você nasce, e quando você nasce já tem uma história inteira escrita. Mas você pensa o quê? É tudo por acaso, é tudo por coincidência, é tudo... Escutem, as pessoas erraram com você. As pessoas feriram você, as pessoas decepcionaram você, as pessoas machucaram você. Tanto quanto você machuca outras pessoas, erra com pessoas, decepciona pessoas, mas isso não é o erro de Deus, isso é o erro das nossas escolhas. Ele não perdeu o controle, ele não está perdido, gente. Ele continua com uma história perfeita escrita para você. Ele não é pego de surpresa. Ele não está lá sentado na maternidade esperando nascer mais um para ver o que vai fazer da vida. Ele já chegou lá no jardim dele e disse: aquela é a flor perfeita para brilhar, para exalar perfume, para dar cheiro. Estou mandando mais um filho nessa casa. Aí a gente vai viver isso, porque a gente está preocupado em descobrir. A falta de identidade gera carência. A falta de identidade gera uma necessidade de aceitação. Quando eu não sei a minha identidade, eu sou qualquer coisa desde que agrade alguém. Irmão, nós estamos vivendo um ápice. Com todo respeito, que isso é diabólico, irmãos. Isso é diabólico. Mas a disfunção na mente dos nossos jovens, todo esse movimento que existe quanto à questão sexual, isso na verdade é só uma questão para poder ser aceito de alguma maneira. Pessoas que se sentem animais. O que é isso? Isso é o inferno agindo em cima da identidade das pessoas. Pessoas que não conseguem se identificar porque falta referência. E buscam aquilo que pra gente é loucura, doideira. É fuga, é dor, é sofrimento. São pessoas que estão aprisionados em espíritos que estão se aproveitando da falta de identidade. Porque a aceitação é absurda. Olha só, isso é normal, irmão. Eu escuto tanto. Você está estudando, buscando, e coisa não chega numa conclusão. Daqui a pouco alguém chega e fala alguma coisa, eu falo para a pastora isso. Aí ela chega em casa assim, ó, eu estava falando uma coisa com fulano, e ela falou, e é verdade. Rapaz, eu estudei, eu procurei, eu coisa não achei saída. Alguém chegou do nada, falou uma coisa, e aí a pessoa falou uma coisa que é verdade. É verdade o quê? É porque eu estou tão sem saber o que fazer, que qualquer coisa que falam para mim serve. O povo está tão doente, você já viu? Que você começa a falar com alguém começa a falar alguns sintomas, você fala, falou tudo que eu tenho? A pessoa falou da doença, eu estou com aquilo lá. Porque eu estou sentindo tudo que ela falou. Está sentindo nada, irmão. Está amarrado, isso aí está repreendido, essa doença não é tua. Eu estou com essa doença, você não está com nada, irmão. Você só está aceitando o que estão pregando na gente. Se você bobeia, você está com tudo. Você sai de casa saudável e até a meia-noite você volta com 10 doenças incuráveis. Porque tudo que fala, você fala, não, eu estou com isso. Eu estou com aquilo. O fulano falou, olha, eu estou sentindo igualzinho. Irmão, a gente precisa começar a se solidificar nas coisas que são reais, verdadeiras. Você quer ver uma coisa que a gente faz muito? Está todo mundo falando. Irmão, me dá um pânico. Alguém chega assim, pastor, o senhor não acha tal coisa que está todo mundo falando? Primeiro de tudo, todo mundo é quem? Porque todo mundo é muita gente. Faz uma lista para mim do todo mundo. Então, uma pessoa falou, mas era todo mundo. Não, é 2
duas pessoas que falaram, mas era todo mundo é todo mundo. Mas duas pessoas falaram. Aí você que não tem identidade, você que não tem opinião própria, você que tinha orado, você que tinha pedido direção de Deus, você que tinha pedido confirmação de Deus, você que tinha feito propósito com Deus, você que estava tudo certo, mas duas pessoas falaram, você fez o quê? Todo mundo falou que eu não devia. Todo mundo é muita gente abençoado. Do todo mundo, quantos não falaram? Se for pensar por esse lado, mais gente não falou do que falou. Então por que tu já decidiu paralisar de novo? Outro dia alguém chegou para mim e disse, pastor, sabe, eu não concordo com tal coisa, e um monte de gente falou que pensa igual eu. Falei, me diz um monte de gente que é então. O meu marido, coitado, ele nem concorda, ele só não queria arrumar briga, né? Fala mais um então. Bom, nós ficamos meia hora, não surgiu outro. Mas para avalizar, todo mundo já tinha falado. Falta de identidade, falta de posicionamento, falta de acreditar naquilo que a palavra tem nos abençoado todos os cultos, irmãos. Falta de ser o que a Bíblia diz que eu sou, de ir aonde a Bíblia diz que eu vou, de andar à luz da palavra e não à luz das notícias. Falta de me posicionar como alguém que sabe quem é Jesus, porque quem dizem que Jesus é? O mundo dizer que Jesus é gente boa, tudo bem. O mundo dizer que Jesus era um hippie, tudo bem, irmão, porque é o mundo dizendo. O que não pode ser você tratando ele dessa maneira. Você dizendo que Jesus era um cara legal que amava todo mundo, não, eles podem dizer. Porque ele não era só um cara legal que amava todo mundo, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o meu dono. O mundo dizer qualquer coisa dele é uma coisa, mas quem nós estamos dizendo que ele é? Eu preciso aqui de 6 voluntários. Tem pessoa criativa. Pastor, eu sou criativo. Eu sou criativo. 6 pessoas criativas. Vem cá. Me ajuda. Sobe aí, meu filho. Pode subir. 6. Isso. Vem. Corre. É 6. Só tem 2 até agora. Tem gente que vem com medo, mas tá bom. Vem com medo mesmo. Vai, mas rapidinho. Vem cá. 6. 6 criativos. É criativo e desordeiro, que ninguém mandou pular também. Pronto, deu 6? Então tá bom. Fica aqui do ladinho 6. Não, pode ficar aí mesmo. Olha só. Eu vou entregar um material na mão de cada um. 3 igual e 3 igual. Vocês vão ser criativos, amém? Criativo. Vocês podem fazer o que quiser. Vocês podem criar o que quiser. Vocês podem cortar, vocês podem rasgar, vocês podem fazer o que quiser. Mas eu quero saber o que vocês vão criar com isso. Pronto. Cria aí alguma coisa enquanto eu falo. Vocês vão ter só alguns minutinhos. Cria o que vocês quiserem aí, tá? Se eu não conheço a minha identidade, sabe o que eu estou vivendo? Eu estou vivendo a identidade que os outros têm para mim. Se eu não conheço a minha identidade, sabe qual é a identidade que você vive? A identidade que os teus colegas de trabalho têm para você. E só para lembrar vocês que eu continuo sendo pregador. Deixa eles lá criando. TDAH que explodiu agora. O povo está assim, ó. É, pastor? É? Uhum. Olha para cá. Senão eu vou mandar eles ficar de costa.
Preste atenção. Eu estou falando de identidade. E talvez a tua falta de identidade está ligada à tua falta de foco. Você determinar aonde realmente você quer chegar. Que eu só vou te lembrar que os camaradas estão com Jesus e não tem convicção de dizer quem é Jesus. Então tem muita gente andando com Jesus, frequentando a casa de Jesus e ainda não sabe quem Jesus é na vida deles. Tem gente vendo milagre todo dia e ainda não sabe dizer quem Jesus é. Tem gente escutando e aprendendo de Jesus e ainda não consegue. Se hoje alguém parar para você e falar assim: escuta, me apresenta o teu Jesus, como é que você apresentaria ele? Pastor, não sei. É aqui que nós temos que chegar. Vocês terminaram? Terminaram? Amém. Vamos lá ver a criatividade deles então. O que você criou? Mamão. Mamão? De comer, não? Ah, tá. Você criou, já era isso. Tá bom. Você criou o que aqui? Uma aranha com lacinho. Amém. Você criou o quê? Um balão. Um balão. É um balão. Mas você falou um balão o quê? Sem atar. Um balão murcho, então. Uma luva. Então, na verdade, você não criou nada. Tá. Ela criou uma flor porque ela está florescendo onde Deus plantou ela. Você criou o quê? Ele criou uma cruz. Você criou o quê? Senhor! Pessoal. Rapaz, ele ajudou minha pregação, sabia? Não, ele ajudou minha pregação. Deixa eu falar para vocês. Vocês aqui do pessoal da Luz, vocês são zero em criatividade. Zero. Mas uma coisa positiva. O que vocês tinham na mão de vocês? Uma luva. Eu vou até pegar uma do meu bolso, que eu tenho uma aqui também. Posso pregar para eles agora com a luva? Ou eu posso deixar a luva para depois pregar sobre os copos? Vamos pegar o copo. Irmão, você criou o quê? Uma aranha com lacinho. Eu falei uma coisa assim, ó. Vocês podem fazer o que quiser, não foi? Pode dividir, pode destruir, pode fazer o que quiser. Mas eu falei que era para destruir. Então tá. O que você tinha na tua mão? Um copo. Deixa eu pôr água no copo. Tem como? Não? É porque diante da minha criatividade, eu acabei destruindo o propósito que o que eu tinha na minha mão servia. E muitas vezes é isso que a gente faz com as coisas de Deus. Deus nos entregou uma condição e disse: você pode fazer, mas existe um propósito. Só que talvez se você destruir o propósito, não tem mais como voltar atrás. Porque apesar do meu amigo ter errado, aquilo é uma verdade. Porque quando você não souber o que fazer, é melhor não fazer nada do que estragar o que Deus está fazendo. Enquanto Deus não fala, eu não me movo. O problema é que tem muita gente se movendo sem ouvir o que Deus está falando e dizendo que Deus que falou.
Porque pelo menos ele não ouviu, ele pôs na cabeça, só que agora se Deus só lá pedir o copo está lá para ser usado. É que tem gente que não achou a identidade, não achou o propósito, mas está destruindo o que tem nas mãos, só para poder ser aceitado, só para poder ser útil, só para poder escutar alguém falando bem, quando na verdade é melhor ficar parado esperando Deus agir, Deus mover, do que fazer as coisas erradas, gente. É melhor que agora chegue Deus para ele e diga assim: vamos lá. Pode tomar água. Você vai tomar só metade, porque você floresceu metade do copo, né? O que acontece, gente, é que ninguém foi criado sem propósito. Eu não sei se você é copo, eu não sei se você é luva, eu não sei se você é meia, eu não sei. Mas eu sei que para aquilo que você foi criado existia um propósito. E talvez o propósito se perdeu, porque alguém foi mandando você fazer e você foi aceitando se deturpar. Há uns 3 anos atrás eu preguei aqui uma mensagem a respeito do quebra-cabeça, acho que alguém vai lembrar. Que as pessoas cortam um pedaço do quebra-cabeça para se encaixar no quebra-cabeça dos outros. Mesmo sabendo que a peça não era para aquele momento, mesmo sabendo que a peça não era para aquilo, mas aquela necessidade de aceitação faz com que você venda a identidade que você carrega. Deus não errou com você. O plano dele é perfeito para você. Agora, o que é isso, gente? Uma luva. Essa luva tem vida? Poderia ser uma luva de motoqueiro, sim ou não? Sim, podia. Mas a luva de motoqueiro faz a moto andar? Podia ser uma luva de goleiro, não podia? Mas a luva de goleiro defende a bola sozinho? Então a luva, sim, ela tem vida? Mas ela tem forma? Então eu mandei todo mundo ser criativo. Por que ninguém usou para o propósito ao qual ela existe? Porque a gente acha que a criação de Deus não é o suficiente para ser efetiva na nossa vida. Isso aqui é o que, gente? E para que uma luva serve? E por que não pôs na mão ninguém? A única diferença é que essa luva não tem vida. Agora essa luva colocada passou a ter, porque ela está preenchida. Porque uma luva sozinha não se mexe, mas uma luva com uma mão dentro, ela mexe os dedos. Uma luva com a mão dentro, ela consegue se mover. O problema é que a gente está querendo pegar aquilo que Deus criou para a gente e dar um jeitinho para encaixar no nosso desejo, na nossa vontade, ao invés de usar para a finalidade que nós somos criados. Quer saber de uma coisa? A luva, se ele tirar a mão de dentro, continua sendo luva, mas ela perde o propósito dela. O problema é que você foi criado do tamanho, no formato que Deus quer para você, para poder te usar. Mas quando ele sai de dentro de você, você não é usado para nada, porque você perde a forma. Você perde a utilidade. Só tem uma maneira de você funcionar na sua plenitude. É quando você, no encaixe perfeito, como uma luva foi feito para uma mão, você permite que o Espírito Santo enche você e te dê vida para se mover através de você. Pastor, mas que bonitinho, ele fez uma cruz. Eu também achei criativo, achei legal. Mas a luva foi feita para ser cruz. Então você pode até estar se encaixando legalzinho num lugar, mas você está fora do teu. Você pode estar até tendo resultado, mas o teu resultado não te leva aonde você deveria estar. E talvez a pior coisa da nossa vida é ter resultado, irmãos. Porque o resultado nos valida mesmo quando as coisas estão erradas. E essa frase não é minha, mas existe a frase. Que a pior coisa da vida de um homem é ter sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Então tem todos os resultados no lugar errado, fazendo as coisas erradas.
e passa uma vida inteira com resultados e infeliz, com resultados e triste, com resultado e machucando as pessoas, porque a luva ficou bonitinha de cruz, mas o papel dela não é ser cruz, o papel dela é ser luva. E se ainda o José conseguir desmanchar, é que a gente às vezes permite que os nós da nossa vida sejam tão fortes. Mas se conseguir desmanchar e colocar na mão, José, aí vai mostrar uma capacidade que Deus gera de oportunidade para a gente. Você pode ter errado, mas se você estiver disposto a recomeçar, ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo para cumprir o propósito, ainda dá tempo para fazer a coisa certa, ainda dá tempo para essa luva que está aí do teu lado agora ser usado para a finalidade qual ela foi criada. Ainda dá tempo para essa luva que talvez andou nos lugares errados, teve atitude errada, tomou decisões erradas, foi usado para finalidades erradas, mas ainda dá tempo de ter um encontro com Jesus e fazer a coisa certa. Porque os discípulos estão reunidos numa segunda-feira, onde muita gente não quis vir, mas tiveram aqueles que estavam. E aqueles que estavam assim, olha, talvez eu também não sabia, pastor, se eu tiver que explicar quem é Jesus. Mas agora eu já estou começando a entender. E agora vocês começaram a entender que eu não preciso ensinar para Jesus qual é o meu propósito. Eu preciso estar disposto a aprender com Ele qual é o meu propósito, para ser usado por Ele. Vocês podem aplaudir os meninos aqui, as meninas. Obrigado. Deixa eu seguir. Mas no meio disso tudo, versículo 16. Coloca para mim o 16. Diz assim: e Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, todo mundo pode estar todo mundo indo para a direção errada, irmão. Só precisa de alguém posicionado. Você não entendeu? Podia estar todos os discípulos em dúvidas, mas tinha alguém que se levantou. Você pode ser esse alguém que vai se levantar, irmão? Irmão, pode estar todo mundo falando besteira, mas precisa que alguém se levante para falar a verdade. Tu és o Cristo. Ao que Jesus lhe afirmou, Jesus olha para Pedro e diz assim: e tu é abençoado. Ele diz: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a ti pela carne ou pelo sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro. Pedro, irmãos, volta para mim. Eu falei para você que propósito está ligado ao quê? A identidade. Quando Pedro tem a revelação de quem Cristo é, Cristo dá a revelação para Pedro de quem Ele é. Sabe por que a gente não sabe qual é o nosso propósito? Porque ainda a gente não sabe quem Jesus é. Porque eu quero saber para que eu fui criado antes de saber por quem eu fui criado. Irmão, a finalidade da sua vida é adorar a Ele, é manifestar a glória dEle, é que as pessoas possam ver Ele através de nós. Já existia um mundo perfeito, equilibrado, onde Deus não errou nada, mas Ele colocou você no centro de toda a criação para que a glória dEle se manifestasse na terra, para se relacionar com você, para você render adoração a Ele. E quando a gente não cumpre esses propósitos, não adianta querer descobrir outros. Pedro, a partir de hoje, eu estou te dando uma identidade, tu é Pedro. E é sobre essa identidade que Pedro vai descobrir o propósito dele. Porque ele vai dizer: Pedro,
sobre essa pedra, sobre essa verdade de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então quando diz assim, pastor, Jesus disse que foi através de Pedro que ele vai edificar a igreja. Não, ele disse que é através da verdade de que ele é o Cristo. Mas que a palavra foi dada para Pedro, está ali. Foi quando ele revelou para Pedro, Pedro, tu és Pedro. E sobre essa verdade de que eu sou o Cristo, que eu sou o Salvador, que eu sou o Redentor, começa a igreja. Então o teu ministério começa quando Jesus é revelado na tua vida. A tua identidade começa, o teu propósito começa quando você descobre quem Jesus é de verdade na tua vida. Se Jesus até hoje para você foi só um step, que quando o carro quebrava você pegava ele. Se Jesus para você era só um caixa eletrônico, que quando as coisas apertavam você passava lá para sacar um favorzinho. Se Jesus para você até hoje era só um remédio, que quando você estava doente você lembrava de tomar. Irmão, você nunca viveu o propósito na tua vida. A verdade do Cristo, a verdade de um Redentor, Remidor, Salvador, que morreu por mim e por você, é que nos trazem a verdadeira revelação do propósito. É mais importante do que descobrir para que eu fui criado, é descobrir por quem eu fui criado. Jesus não foi inventado hoje. Dá a entender que Deus criou o mundo. Adão pecou. E o mundo estava perdido no pecado. Amém? Você está acompanhando o raciocínio? Aí Deus então tentou derrotar o capeta. Mas Deus não conseguia derrotar o capeta. O capeta é muito forte. Ah não, o demônio olha e não sei o que e tal. Então como última alternativa ele criou Jesus. Você é doido? Você fugiu da onde? Porque a gente vive uma vida achando que é isso, gente. Quando eu vou para a Bíblia, Jesus não foi inventado agora, meu filho. Jesus não foi um conserto de algo que saiu do controle de Deus. Jesus é o plano principal desde o início. Jesus é tudo em todos e em todo tempo. O Evangelho de João, ele começa dizendo, no princípio. Quando? Princípio é primeiro ou é final? Então no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Não foi um engano que teve que ser criado para consertar, não foi uma correção de rota, não foi algo que deu errado. Ah rapaz, eu criei o Lúcifer aí, ele ficou muito fortão, vou ter que criar um super saiyajin agora para derrubar. Não, irmãos. No princípio, antes de tudo, ele era. E diz mais, ele era a palavra, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ô abençoado, olha para alguém do teu lado e diz, ô amiguinho, sem Jesus, nem aqui tu estava. Quando você ainda não conhecia Jesus, quando você ainda não tinha confessado Jesus, quando você ainda não dizia que amava Jesus, mesmo assim a tua existência dependeu 100% de Jesus. O amor dele, você já era alvo do amor dele, antes mesmo de você saber. A gente fala não foi você, meu filho, que encontrou Jesus. Ele nunca teve perdido. O perdido da história era você. O mal acabado da história era você. Foi Jesus que encontrou você. Não foi você. Ai, agora eu decidi buscar Jesus. Tu não decidiu buscar Jesus, foi Ele que foi te buscar. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o venceram.
Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou dizendo, irmãos, que todo espírito de dúvida, toda falta de identidade, todo questionamento, toda crise existencial cai por terra quando você tem a revelação de quem Jesus é na tua vida. Toda dúvida, todo questionamento, toda essa coisa de que, eu não sei o que fazer, eu não sei se vale a pena continuar vivendo, porque eu não vejo resultado. Você não vive por você, você vive por Ele. Você não faz nada por tua causa, é tudo por causa dEle. Não é você quem vive, é Ele que vive em você. Agora, se você quer, deixa eu fazer um relato para a gente para o final. Quem é Jesus? Se nós fôssemos fazer uma comparação, irmão, com todos os homens do Antigo Testamento, Jesus é o Adão que venceu no jardim. Jesus é o Abel morto pelo irmão, mas com sangue gritando por absolvição dos outros irmãos. Jesus, no Antigo Testamento, ele é Abraão, que sai de uma zona confortável, de um lugar seguro, e vai para uma terra distante, em obediência ao Pai. Quem é Jesus no Antigo Testamento? Ele é um Isaac que carrega a própria lenha, subindo para ser sacrificado ao monte. Quem é Jesus no Antigo Testamento? É o Jacó sendo ferido numa luta, para poder carregar uma marca de promessa sobre toda uma geração. Quem é Jesus no Antigo Testamento? É um José sendo vendido pelos próprios irmãos, sendo injustiçado dia após dia, mas pedindo e liberando perdão, intercedendo por aqueles que o traíram. Quem é Jesus no nosso Antigo Testamento? Jesus no Antigo Testamento é um Moisés, que vem como libertador daqueles que estavam escravizados. Quem é Jesus no Antigo Testamento? Jesus é a raiz de Davi, que derrubou o gigante e venceu o mal, para aqueles que não fizeram nada triunfarem em vitória com ele. Aonde está Jesus? Jesus está em Boaz, que veio para remir aquele que estava abandonado, aquele que estava desperdiçado, e ele vem para pagar o preço. Aonde está Jesus? Jesus está no Cordeiro que é imolado no sacrifício da Páscoa, para que o seu sangue nos livre de todo mal. Aonde está Jesus? Jesus está no templo, Jesus está nos profetas, Jesus é o sacerdote, Jesus é o advogado, Jesus é o verdadeiro sacrifício, Ele é a luz, Ele é a água, Ele é o pão, Ele é a vida. Jesus não nasceu aqui e agora, Jesus não começa nesse momento, Jesus é antes de tudo isso. Quem é Jesus no Novo Testamento, irmãos? Ontem o Cláudio pregou para o casal do casamento, Jesus é a alegria da festa. Ei, para os discípulos, Jesus era o mestre que faltava. Ei, se eu for ver para Jairo, Jesus era a esperança da filha doente. Quem é Jesus? Jesus para o gadareno endemoniado era o sinal de libertação. Quem é Jesus para a mulher do fluxo de sangue? Ele é a cura. Quem é Jesus para Zaqueu? Conserto de caráter. Quem é Jesus para a multidão com fome? Ele é a provisão. Quem é Jesus para Bartimeu? O início de uma nova história. Quem é Jesus para Maria? É o noivo, é o amado, é o adorado. Quem é Jesus para Lázaro? É o amigo que vai me restituir a vida. Quem é Jesus para a samaritana? É a chave de um novo tempo. Quem é Jesus para a mulher adúltera? É a liberação do perdão dos meus pecados. Então a pergunta é: quem Jesus é para você? Você vai continuar vivendo Jesus dos outros? Você vai continuar vivendo o que dizem que Jesus é? Ou você vai definir uma identidade de Jesus através da sua vida? Eu sei quem Jesus é para mim. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me resgatou. Eu sei o preço que Ele pagou por mim. Eu sei que quando ninguém pagaria nada, Ele pagou tudo. Eu sei que quando todo mundo virou as costas, Ele me buscou, Ele me abraçou, Ele me amou. Eu sei que todas as vezes que eu virei as costas para Ele, o olhar de amor dEle me alcançou. Quando eu falava com o mestre Saulo, e a gente falava de um momento
de um momento, irmãos. Nós queríamos estar lá para ver o olhar de Jesus para Pedro. Lembra? Nós falávamos. Pedro nega Jesus 3 vezes. E aí a gente, carnal. Meu Deus. Irmão, para começar, se sou Jesus na cruz, eu mato todo mundo, rapaz. Aquele povo todo que estava dizendo Hosana, agora manda crucificar. Com aquele bracinho aberto. Eu falo, Senhor, deixa eu só fechar aqui. Manda raio, mata tudo. Sim ou não? Fala a verdade tu. Aí ele diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aí eu fico imaginando, a gente conversava sobre Pedro envergonhado, Pedro brabão, Pedro sanguíneo, Pedro não sei o quê. Aí nega Jesus 3 vezes. Aí a gente fica tentando imaginar, como é que você acha que foi o olhar de Jesus para Pedro? Se fosse o teu olhar, é aquele que até o cachorro bota o rabo no meio das pernas. Irmão, o olhar de Jesus para Pedro é de misericórdia. É um olhar de amor, é um olhar de restituição, é um olhar de devolver identidade. Jesus não olha para você nessa noite te acusando. Jesus não te trouxe aqui para dizer, eu sei o que tu fez, tu vai ver. Jesus está olhando para você nessa noite dizendo, eu continuo mesmo, eu continuo te amando, eu continuo tendo um projeto com você, eu não desisti do nosso propósito junto. Jesus não te traz aqui para falar das tuas falhas, Jesus traz você aqui para falar dos sonhos que Ele tem para você. Jesus te traz aqui para dizer os projetos que Ele tem com a tua casa, com a tua família. Jesus te traz aqui para lembrar você uma coisa: não acabou. Não acabou, não é o fim. Essa noite não marca o fim da tua história. Essa noite marca o início de uma caminhada. Essa noite é simplesmente Jesus. Eu estou descobrindo quem Ele é. Para cada personagem, para o casal, para os discípulos, para Jairo, diante da necessidade, Jesus tinha um sentido. Meu Deus, o Maico, é difícil entender? Claro que não, irmão. Porque Jesus é a única resposta. Então Ele é a resposta para todas as perguntas. Por isso que para o doente a resposta, Ele é a cura. Por isso que para aquele que está abatido, Ele é a força. Por isso que por estar triste, Ele é a alegria. Porque Ele é a resposta para todas as perguntas. Só que se para cada personagem Ele representava uma coisa, para todos eles Ele era Senhor. Para todos eles tem um lugar inegociável. Jesus pode ser tudo o que você precisa quando Ele for Senhor da tua vida. Não tem problema Jesus ser a tua cura. Não tem problema Jesus ser o teu refúgio, Jesus ser a tua provisão. Nenhum, desde que Ele seja o Senhor da tua vida. Para todos eles Jesus era o Senhor. Para todos eles Jesus era o único Salvador. Para todos eles Jesus era o amigo fiel, amoroso. Para todos eles Jesus era o dono, Jesus era o rei. O problema é que a gente quer um Jesus que seja a resposta, mas a gente não está disposto a entregar a nossa vida na mão dEle para ser resposta para alguém. Você veio na segunda-feira, irmão, e você veio para tomar a tua decisão definitiva. O teu vizinho pode dizer qualquer coisa a respeito de Jesus. O teu patrão pode dizer qualquer coisa a respeito de Jesus. De repente até algumas pessoas da família podem dizer alguma coisa. Mas o alvo do amor de Deus nessa noite é você. Hoje Ele pergunta para você: quem você diz que eu sou? Eu sou o Jesus do culto da quinta? Eu sou o Jesus do retiro do final de semana? Eu sou o Jesus da hora da angústia? Ou eu sou o dono da tua vida?
Ou será que você está no nível de Pedro de dizer: tu és o Cristo? Porque quando Pedro disse isso, sabe o que ele fez com Pedro? Deixa eu dizer qual é o interesse de Jesus com você nessa noite. Felipe, você vai cantar no final? Já sobe para nós terminar, que eu quero comer lanche. Ontem o pastor falou que Jesus gostava de comer, de fazer festa. Por que eu não posso também, né? Então nós terminamos e vamos lá também. Olha só, presta atenção nisso, gente. O que Jesus queria provocar naquele ambiente, naquela pergunta? A resposta está no que ele fala para Pedro, Diego. Ele está rodeado de discípulos, sim ou não? Para todo mundo, Jesus está um nível acima deles, sim ou não? Tanto que a sinagoga, os fariseus, todos eles estavam perseguindo Jesus, porque Jesus dizia que era filho de Deus. Jesus dizia que conversava com Deus. Então isso era um absurdo. Só que o intuito de Jesus sempre foi o quê? Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Eu neles e eles em mim, e nós em ti, e tudo nós misturado. Então, na verdade, o intuito de Jesus nesse diálogo não é deixar os discípulos um nível abaixo, mas é trazer os discípulos para o nível dele. É dizer para os discípulos assim: escutem uma coisa, eu sou Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas eu tenho uma herança para vocês que vai dar acesso a vocês ao Pai. O véu vai rasgar, vocês vão conseguir acessar, e não vai mais precisar de intermediador. Eu sou esse único intermediador. Aí é por isso que quando Pedro fala assim: tu és o Cristo, aí ele muda o nível de Pedro. Ele diz: Pedro, isso aí que você acabou de falar, irmão, não é revelação do Instagram. Isso aí que você acabou de falar, você não assistiu no YouTube, não. Não é frase de efeito, não é livro de autoajuda, não é dar espaço para alguma coisa. Isso aí que você acabou de falar foi meu Pai que falou no teu espírito. Só que se até aqui Jesus está sendo perseguido porque todo mundo acha que é só ele que pode falar, ele está dizendo: ei, quando você descobre quem Jesus é, ele te coloca no nível de poder ter intimidade com o Pai como ele tinha. Aí ele joga Pedro para cima e diz assim: vem cá, Pedrão, o meu Pai agora está falando com você. Você está colocando, ele está dizendo para os discípulos: o meu intuito é que vocês cresçam em relacionamento, em intimidade. O meu intuito é que vocês descubram a identidade de vocês através da minha identidade. O meu intuito é que vocês vivam todo o propósito. Irmão, quantas vezes você já acordou sem saber para onde ir? Sem saber o que fazer? Sem sentido para a tua vida? É assustador o número de pessoas que a gente pergunta quantas vezes já pensaram em tirar a própria vida. Falta de objetivo, falta de vontade de viver, falta de alegria, guerra espiritual, por falta de propósito e identidade. Essa é uma noite que você só vai poder descobrir quem você é se você descobrir quem Cristo é para você. Você pode ficar de pé?